Anauê, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui a primeira edição da Rádio Jaguar Azul. Nessa edição, a gente vai estar mostrando aqui uma coletânea. É uma coletânea chamada Rock Integralista. Essa coletânea você pode baixar ela na íntegra no blog homenlinear.blogspot.com. Então a gente vai mostrar essa coletânea, que é uma coletânea que mostra uma época muito bacana aí, que a gente teve várias bandas nacionalistas. É mais ou menos na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, mas tem algumas bandas mais recentes também. Então essa coletânea chama Rock Integralista, e ela mostra um pouco dessa época do nacionalismo, que o nacionalismo também era ligado ao rock and roll. Então tinham várias bandas que falavam sobre assuntos nacionalistas, sobre integralismo e diversos temas ligados aí ao universo nacionalista. Então a gente vai começar aqui a ouvir a nossa coletânea. Fala aí, Daniel. O camarada Daniel tá aqui também, vai conversar com a gente também sobre as bandas. Boa noite, pessoal. Anauê, eu sou o Daniel Ward. Vamos falar hoje sobre hack, que é rock and roll contra o comunismo. Eu vi um rapaz perguntando aí na live, né? Qual é o tema? O tema é esse. É o rock and roll nacionalista. Essa primeira banda que a gente está ouvindo aqui é o Estandarte Patriótico, tá? Essa banda, ela foi fundada pelo Cláudio Pacheco, é um grande poeta aí do integralismo, ele tem várias bandas, é uma banda ligada aí aos carecas do ABC, e é uma banda mais recente. A curiosidade dessa banda é que ela é acústica, Estandarte Patriótico, a música é o Sou Integralista. Salve, Abaddon, Anauê. Anauê. Calma aí, eu não tô te ouvindo, hein? Abaddon, tá aí? Estou aqui. Anauê, tá um pouco baixo aí, mas eu tô conseguindo te ouvir. Fala de novo aí, vamos ver se eu melhoro um pouco o som. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo, tá um pouco melhor. Então, estamos ouvindo aqui essa segunda banda da coletânea, Vírus 27. Vírus 27 é uma banda que começou no punk e depois se tornou uma das principais bandas nacionalistas do Brasil. Essa música é do álbum Brasil Oi, um dos principais álbuns aí do rock nacionalista. Acreditar
Fala aí então, Daniel. Fala um pouco aí sobre o Vírus 27 pro pessoal. Pô, o Vírus 27 é uma banda maravilhosa que eu gosto muito, né, pessoalmente. Ela é uma banda nacionalista de punk rock e oi. Ou seja, ela é uma banda skunk. Isso quer dizer que é uma banda que reúne punks e carecas. É uma banda antiga, né, uma cena antiga, né, do nacionalismo antigo, que se reunia, né, com outras pessoas com punks, e os punks eram nacionalistas, muitos, né? E é isso, por hora é o que quer dizer. Então, pessoal, essa banda, ela foi financiada pelo Armando Zanini. O Armando Zanini, na década de 80, ele financiou várias bandas de rock. Ele tinha a proposta de levar o nacionalismo para os jovens através do rock. Então ele financiou esse álbum, Brasil Oi. Você vai lá no encarte, você vai ver agradecimento para o Zanini. O Zanini também financiou a banda Tropa Suicida, banda punk de São Paulo. Financiou o Sepultura. Então, o Sepultura, começo de carreira, foi financiado pelo Armando Zanini. E o Armando Zanini, ele era o presidente, né, do Partido Nacional Socialista Brasileiro, que não era um partido racista, tá? Os vices-líderes eram o Heleno, famoso Heleno, e o Fábio Gordo, que era o dono do bar do Garagem. Então ele tinha essa proposta de levar o nacionalismo para os jovens pelo rock, né? Opa! Anauê Araújo. E aí, beleza? Anauê aí, Sentinela Católico, sejam bem-vindos à live. Cara, eu só quero. Só E aí, tenho uma dúvida. vocês já curtem já o hack? Oi, fala pra gente aí. Eu tenho uma dúvida sobre o integralismo, sobre o funcionamento dele. Não tá conseguindo ouvir. Pessoal, a gente não tá conseguindo ouvir. Espera só um minuto aí, tá? A gente vai tentar aqui aumentar. Espera só um minuto aí, a gente já volta, tá? A gente vai tentar resolver aqui o negócio do som. De rádio integralista. Qual que é a sua dúvida, Aaron? Meu alá do céu. Qual que é a sua dúvida? Aaron? Fala aí. Hã? Qual que era a sua dúvida? Minha dúvida sobre o integralismo é: o integralismo ele é baseado na integração das pessoas, mas isso se enquadraria numa utopia, logo não funcionaria, já que pessoas geralmente são muito egoístas e querem tudo para si só. Se o integralismo é sobre a integração do povo, eu te ajudo, você me ajuda, isso não funcionaria, porque alguém não compactuaria com a nação integralista. Salve, salve, Araújo. Agora é que eu tô conseguindo te ouvir. Pessoal, essa banda que tá rolando aí é o Stuka. A banda Stuka, ela foi formada pelo Tony, tá? O Tony, ele começou com a banda Tumulto 64, que era uma banda nacionalista. E depois ele formou o Stuka, que era uma banda NS. Mas diferente de outras bandas, tinham letras boas. Essa letra que nós estamos ouvindo, ela fala sobre o Siegfried Castan, foi o dono da editora Revisão, escreveu vários livros aí que ajudaram a esclarecer muitos assuntos. E o Tony, no final da vida, infelizmente, ele se suicidou. Ele buscou ajuda, ele pedia dinheiro para o Cássio, que é o presidente do MILB, mas a gente não sabia que ele estava com problema de vício, nada. No final, ele acabou se suicidando, acho que era coisa de mulher também. Infelizmente, isso aconteceu também por ele, talvez, não ter sido reconhecido, né, pela sua arte.
Depois do Stuka, ele formou uma banda trad, né? Que foi o Bronco Army. E depois ele formou várias bandas, né? O Tony estava sempre formando bandas. É um artista aí bem desconhecido do nosso underground. E essa aí é a banda Stuka. Agora a gente vai seguindo na coletânea. Essa coletânea, quem quiser depois ouvir ela na íntegra, tá no blog homemlinear.blogspot.com. Essa música que a gente vai ouvir agora é do Antinarcose. Essa música aí, esse pessoal do Antinarcose, eles foram processados por causa dessa música, mas eles foram absolvidos, tá? Recentemente fiquei sabendo que eles foram absolvidos. Escuta um pouco a letra aí, pessoal. Eu não consumo muito instrumento em excesso, por causa que o profeta Muhammad não consumia muito instrumento. Salve, salve. Então, eu tava ouvindo o que você estava falando, Araújo. Tem que conhecer mais o nosso movimento, porque não adianta conhecer integralismo e não saber o que é a integração do Brasil, porque de repente as nossas ideias não são as que você conhece como integralismo. Então eu sugiro para você visitar o nosso blog, que é o homemlinear.blogspot.com. Aí lá você vai poder conhecer melhor as nossas ideias, porque o integralismo é algo vasto. Existem vários movimentos, várias organizações, várias interpretações do que é o integralismo. Nós temos uma proposta, nós temos um objetivo. Então, a nossa caminhada é diferente da de outros movimentos. Então, depois você dá uma olhada lá, tá bom? É o homemlinear.blogspot.com. Mas sobre a IB, a original do Plínio Salgado, as ideias dele eram sobre a integração de uma comunidade, de uma nação, mas isso não funcionaria e se encaixaria numa utopia. Não, isso funciona quando existe uma tradição em comum. Pode funcionar de duas formas. Ou através do sangue em comum, que seria impossível no Brasil, porque nós somos várias etnias, várias origens, ou através de uma tradição. E o que nós fazemos é revelar essa tradição, que é a mesma de todos os brasileiros. Quando os brasileiros conhecem essa tradição, aí eles têm como se integrar e erguer uma grande nação, que é o objetivo do integralismo e também é o nosso. Eu vou responder o Edu aqui. Ó. O que é isso de integração? Nunca entendi. Integração é o nosso movimento, integração do Brasil. É um movimento aí para unir várias frentes nacionalistas e ensinar uma interpretação atual do integralismo, que é o integralismo linear. Mas o nosso movimento tem anarquista, tem comunista, tem todas as tendências que quiserem conhecer o nosso movimento, participar e não tiverem uma má vontade, não quiserem vir para atrapalhar, quiserem vir para conhecer, aprender e trabalhar junto conosco, será bem-vindo. Todo mundo que é integralista é obrigatório ser católico, tipo, eu sou muçulmano. Não. O movimento integralista aceita todas as religiões. Não existe isso de obrigatoriedade de religião. Pessoal, só vou apresentar aqui essa outra banda. Essa aqui é uma banda que eu formei há alguns anos atrás. Era um projeto simples, mas a gente fala um pouco sobre nacionalismo. Vou mostrar essa letra para vocês aqui. Fala sobre a Revolução de 64. Um exemplo de heroísmo. 2 vezes salvou o Brasil das garras do comunismo. Deus, pátria e família são patriota, essa é a resposta. Ordem e progresso, abre uma janela e fecha a porta. Nacionalismo, nacionalistas atraídos pela esperança. Vou responder aqui as perguntas do chat.
Deixa eu ver aqui. Só pode ingressar quem era descendente de alemão direto. Não, esse Partido Nacional Socialista Brasileiro era um partido diferente que surgiu na década de 80. Ele não era racista, mas ele foi proibido e, enfim, não era um partido racista. Essa banda agora é uma banda bem interessante, Carbonário, banda lá do Mato Grosso. Os careca curtia bastante. A banda fez bastante sucesso nos anos 80. Aqui, vou responder aqui o pessoal do chat aqui. O Armando Zanini, ele se tornou integralista no final da vida, tá? O Dr. Cássio, ele participou do Partido Nativista, que foi o segundo movimento do Zanini antes de se tornar integralista. Então, no final da vida, o Zanini virou integralista. O Zanini e o Anésio foram os que tiveram essa ideia de começar a ensinar integralismo para os jovens através do rock. Então eles financiavam várias bandas. Aqui mais uma música do Stuka, né? O Stuka, que é a banda do Tony. Né? O Tony deve ter muita coisa perdida por aí. O Cássio chegou até a postar um álbum dele que ele tinha gravado pouco antes de se suicidar, né? E ele tinha letras, né, que não eram racistas, né? Por exemplo, tem uma banda chamada... Como é que é o nome daquela banda que tem a música Peste Negra? Não. É uma banda que tem uma música racista. Essa música não permito que toque. Brigada NS. Brigada NS é uma banda que a gente não toca de jeito nenhum. Agora, o Stuka já é uma questão diferente, porque o Tony, ele era maluco, né? Cada hora ele era uma coisa, mas ele fazia letras muito boas. Vamos ouvir aí um pouco aí, Stuka. Estamos em luta por nossas vidas e por nosso futuro. E ao nosso lado não há lugar pra quem ficar em cima do muro. E quando a sua máscara finalmente vier ao chão, nem mesmo os vermelhos poderão te dar proteção. Duas caras, farsante, você pode ser um delator. Duas caras, farsante, você pode ser um informante. Duas caras, farsante, você pode ser um delator. Duas caras, farsante, você pode ser um informante. E o Tony também foi processado, né? Por causa dessa banda, da Stuka, né? E também tinha envolvimento com gangues, né? Nós, no nosso movimento, não incentivamos violência. Nós estamos aqui mostrando a parte cultural, nós curtimos as bandas. Acho que essa fase já passou e já foi provado que não funciona, não vai pra frente. Esse negócio de ficar com gangue, briga de rua. Nós não somos skinheads, nós estamos mostrando aqui a parte cultural das letras, do nacionalismo. É isso que a gente valoriza e queremos mostrar para vocês também conhecerem, né? Vitória do Dr. Cássio Guilherme. Anauê, Anauê. Eu sou protestante integralista. O integralismo é para todas as religiões. Aí esse é o clássico, né? Bandeira de Combate agora. Bandeira de Combate, um clássico também do rock nacionalista. E a materna espera, pobre destino, que era nossa terra.
política e corrupção andam do mesmo lado, pois o Estado impotente é o seu maior aliado. A pornografia invade os nossos lares, contaminam nossas mentes, poluem o nosso ser. Se não há lei, se não há lei, eu sou a lei, eu sou a lei. Se não há lei, se não há lei, eu sou a lei, eu sou a lei. Então, o Bandeira de Combate é uma das bandas mais respeitadas internacionalmente, né? Do rock nacional. Eles têm um CD gravado com a banda Kill Baby Kill, que o cara se suicidou também, o Kill Baby Kill, né? Acontece bastante aí, que a gente também não sabe se também não é, o cara não é assassinado, né? Que nem o Ian Stewart, né? Do Screwdriver, né? E o hack, né? O hack, por incrível que pareça, veio do punk, né? Foi de uma gangue da Inglaterra chamada Punk Front. Eles fizeram o primeiro festival de hack. E aí, depois disso, que surge o hard. Foi um festival que foi o The Clash e o Shannon Nine, também uma das primeiras bandas que fizeram, contra o racismo, e meio que ali surge o Sharp também, né? Vamos ver o chat aqui. Quem daí gosta de rock and roll, pessoal? Boa noite, quem chegou agora. Quem daí gosta de rock and roll? Pois é, estamos falando de rock and roll e nacionalismo, né? Uma coisa que até para muitos é absurdo, né, e tal. Mas sim, existe o rock and roll de direita também. Direita e, enfim, não é só direita, né? Nacionalista em geral, né? Isso o Integração do Brasil é um grupo nacionalista, um grupo para todos jovem brasileiro que quiser participar. E a liderança é do MILB, do Integralismo Linear, que nós vamos ensinar para vocês uma interpretação moderna do integralismo e como você pode usar na sua vida. Porque o integralismo é para melhorar a sua vida, o seu dia a dia. Não é para você ficar esperando vir um político que vai te salvar. É você mesmo que vai se salvar. E aí o Comando Blindado, também uma banda que virou NS, mas teve a sua fase nacionalista, que é bem mais conhecida, né? Inclusive na cena White Power, inclusive, do Sul, quando se tornaram nazistas. Porém, como nacionalistas, tiveram o abraço dos carecas da ABC também, né, dos nacionalistas do Brasil. Sabendo se livrar dos malditos comunistas, contra os bons sindicatos e suas ideias banais. Sobrevivendo com suor de seu rosto e acreditando num futuro melhor. Levando no peito a pátria amada, a honra conquistada com orgulho e suor. Somos jovens, nacionalistas, lutadores, nacionalistas, não se importando com falsos ideais, sabendo se livrar dos malditos comunistas, com os bons sindicatos e suas ideias banais. Sobrevivendo com suor de seu rosto e acreditando num futuro melhor, levando no peito a pátria amada, a honra conquistada com orgulho e suor. Somos jovens, nacionalistas. Aí, responder aqui o cara do chat aqui, Joares. Pô, Joares, o integralismo é muito mais indicado, né, pra quem é brasileiro do que isso que você falou aí. Eu não vou falar porque o chat cai, mas o Joares está dizendo que é NS. Integralismo é muito superior. Tem que conhecer mais o integralismo.
Eu quero lembrar que nossa banda abrange a tese patriota e social do país, certo? E essa música que nós vamos tocar agora é um incentivo a cada pessoa, incentivar a cada pessoa, certo? Que tenha mais forças para agir nessa crise que estamos passando, certo? O nome dessa música é Vira e Mexe e Há Problemas. Isso aí foi a apresentação do Vírus 27 no Programa Livre, que era um programa que tinha no SBT antigamente, e eles desligaram o microfone, por isso que agora você não está ouvindo o microfone. Boicotaram e desligaram o microfone, sempre aprontando alguma aí para as bandas, pro underground, né? Não tem o vocal, né? O cara foi censurado, né? Só porque é nacionalista. Agora eles vão conseguir ligar, porque estavam os careca lá e exigiram, aí eles vão ligar agora. Essa apresentação aí foi mais ou menos em 92, começo dos anos 90, que é uma época que o pessoal hoje em dia, eu acho que ele não acredita que já teve isso. Uma época que os carecas e os punks tinham feito um acordo, estavam juntos, a ideia era que os jovens não tinham que brigar. Então os anarquistas e os nacionalistas fizeram um acordo, durou pouco tempo, depois as brigas começaram de novo, sendo que todos vêm do punk, né? Os carecas do subúrbio vêm da gangue Moicanos e os carecas do ABC vêm da gangue Infratores. Então eram punks que conheceram o nacionalismo. Se vira e mexe, há problemas para conviver. O espírito de luta é forte, te ajudará a vencer. É isso aí, deixa eu falar um pouco aqui com o Vírus 27. Quanto tempo existe a banda? A banda desde 1982. Já mudou muitos integrantes, certo? Mas a banda continua com a mesma raiz. Tá, agora quando você fala a mesma raiz é assim, pelo que a gente estava conversando antes, vocês não têm uma vinculação direta com os carecas do subúrbio, né? né? Sabe o que acontece? A banda, já falei, abrange o contexto patriotismo e social. Seja qualquer facção que adira nossas ideias, automaticamente vai gostar da nossa banda. Aí agora a gente vai ouvir aí o Dose Brutal. Dose Brutal é mais uma banda também pioneira do Oi no Brasil, uma banda punk que também se torna nacionalista. Até hoje, são punks até hoje, tem um motoclube próprio deles e eles fazem show tanto para carecas quanto para punks. Eu acho que é a única banda que tem essa moral até hoje. Jamais
Nessa época aí tinha o termo skunk também, né? Que era punks e skins ao mesmo tempo. Igual o Viro 27. Igual o Viro 27, né? Vírus 27, Garotos Podres, começo. E o Dose Brutal também. Histeria Oi. Tinha várias bandas dessa linha. O chat aqui. Santos 32, Santos 22, pode perguntar. Pode subir também se quiser, vou te convidar aqui, pode subir. Anauê, João Kleber. Anauê. Anauê, você já é integralista, João? Ei, João Kleber. Anauê. Anauê, você já é integralista? Sim, já sou sim. Ah, bacana. Conhece o nosso movimento, Integração do Brasil? Esse em específico não, poderia discorrer sobre? Entendi, fala de novo. Esse em específico não, poderia discorrer sobre, por favor? Então, depois você dá uma olhada no nosso blog, homemlinear.blogspot.com, que hoje a gente está fazendo aqui um especial, né, Rádio Jaguar Azul, especial com bandas nacionalistas. Aí eu vou conversar com vocês já, eu vou apresentar um pouco aqui a banda que está tocando agora, que é o Garotos Podres, que o Garotos Podres tem a fase que eles eram nacionalistas no começo, eles não eram comunistas, né, como são hoje. E tinham várias músicas como Yankees Go Home, várias músicas nacionalistas, e inclusive flertaram com o NS uma época, fizeram a música Führer Fora Nordestinos, mas essa música é da fase nacionalista deles. Aquela máquina de lavagem cerebral e aceito tudo que me impõe. Por isso eu não sei o que quero, por isso eu não sei. Camarada Santos, não, o movimento... Não, nós não apoiamos nazistas, não, e também o movimento não é racista. Não apoiamos não, o integralismo é totalmente diferente de nazismo, camarada. Então, essa banda, o Garotos Podres, eles eram também ligados aos Anjos do ABC, que era uma gangue que tinha também a sua própria gravadora, chamava ABC Records. Essa gravadora, além de lançar vários discos, né, clássicos, né, de bandas punks, também gravou as primeiras bandas nacionalistas, assumidamente integralistas, que nós tivemos, que foi o Frente Nacional. Foi o ABC Records que gravou essa banda. Vejo muita gente falando que são racistas. Não, o integralismo não é racista, jamais. Mocro, esse aí deve ser nazista, hein? Fala com nós, Mocro. Nós não somos um partido, nós somos um movimento. É um movimento Não somos. para mudar a sua vida. Nós não somos Ah, mano, entendi. Político. Sobe na live aí, mano. Explica aí pra gente por que tu é estrangeirista. Fala pra nós aí por que tu é estrangeirista. Puxei pra subir, Mocro. Isso, você é estrangeirista, pô. Você segue uma ideologia estrangeira. Não é nacionalismo, isso é estrangeirismo. Mas vocês são integralistas, certo? Isso, somos integralistas. Salve, Santos. Anauê. E aí? Anauê Santos. Você não conhece integralismo, então? Tá conhecendo agora integralismo? Não, eu conheço um pouco.
O nosso movimento é a integração do Brasil. Nós somos uma interpretação do integralismo para o século XXI. Eu também entendeu? não gosto do Brasil, eu odeio o Brasil. Por mim que acaba o Brasil, entendeu? Que isso? Estrangeirismo puro, mas o que você segue estrangeirismo puro. Integralismo, odeio o Brasil há tanto tempo. O Brasil que nós queremos é o Brasil que nós vamos construir e é um Brasil que vem de uma tradição. Então Brasil que vem de uma nós tradição, vamos não resgatar de uma tradição vilaratá- que foi vilaratagem. perdida e vamos fazer o Brasil. Aí, pessoal, Essa banda, já volto. só falar o E nome qual da banda é a que tá rolando tradição agora, de que é o vocês? Puro Ninguém quer ver Impacto. essa porra dessas bandas não, rapaz. Qual que é a... O que tem as bandas, pô? As bandas aí nacionalistas, o que tem? Essa é a primeira banda que fez uma música para as garotas carecas nacionalistas, o Puro Impacto. É que hoje Meu Deus. é sobre hack, né? A gente Aceita tá falando sobre pura. hack. Entendeu? A gente tá Aí, falando sobre David, hack já volto. hoje. Integralistas e INS foram, aliás, não. Isso aí é LARP de Vargas. Nossos é ideais são verdade. completamente diferentes do O ideais integralismo e o NS. nazismo andam Nós somos junto. completamente contra o racismo. Então nós não aceitamos NS no nosso movimento, não aceitamos racistas. Vocês são nossos maiores inimigos. Nós aceitamos comunistas, aceitamos anarquistas, aceitamos homossexuais, mas não aceitamos Até os NS racista no nosso homossexuais. movimento. Como o movimento de extrema direita tá aceitando todas as minorias. O nosso movimento não é de extrema direita e nós Então não você pensamos não dessa sabe forma. o- Nós então você não aceitamos sabe Não, extrema pessoas. direita é um termo criado por Integralismo. comunistas. Peraí, não cara. interrompe, deixa eu falar. Nós tô aceitamos nervoso. pessoas. Não interrompe. Nós aceitamos pessoas que queiram seguir as verdade. nossas regras, independente de quem elas sejam. Que Essa diga banda as que tá rolando nossas agora regras. é a banda Regras Tropa de- Suicida. A banda que foi financiada pelo Zanini também, banda punk de Santos. Outros vagabundos. Arruaceiros. Não, camarada. Sim, camarada. O comunista vai obedecer, É de um mano. absurdo, Entendeu? O é de um comunista vai absurdo obedecer. O inenarrável integralista é o nosso que eu tô maior ouvindo inimigo. de vocês. Aí, já É volto, de um já volto, absurdo já volto, pessoal. inenarrável que eu tô ouvindo aqui. Tu não sabe, mano. É, Tu, mano, é integralismo é inenarrável. extrema direita, mano. Tu é burro. Não, cala a boca. Você que Tu é não burro, sabe cala o a que porra da é boca, tu é integralismo, então. Não, nós somos integralistas. Nós somos. Ô, João, presta Meu atenção. Deus. João, presta atenção. Eu É o tô seguinte, prestando. a gente aceita no Isso nosso tá me movimento fazendo quem vai tão mal. obedecer. Você sabe o que é isso? Obedecer. Meu Deus. É uma Quem vai seita. obedecer. Você não sabe É o que uma é isso? seita. Você está É uma mostrando que seita. você é uma pessoa indisciplinada. Você está entrando Eu sou. aqui na live e Eu está sou querendo dar indisciplinado. palpite. Em vez de estar Não aqui tô para dando aprender, palpite. nós Eu tô somos um dando a minha movimento opinião. doutrinário. Em vez de você estar aqui para aprender, você está aqui Perfeito. para dar palpite. Perfeito. Então fica na moralzinha e aprende. Eu já passei para você Mas o site que aprender o você quê? tem que aprender. Você Vai não lá. tá- você não tá ensinando nada. Vai lá que você aprende. A gente está ensinando música aqui. A gente não quer gente enchendo o saco. Essa banda que a gente vai tocar agora é o Hino Mortal. É uma banda punk que também foi gravada Sim, pela os ABC são errados Records sim, camarada. e também Isso gravou não é- não. uma música nacionalista. Sobe aí, ô Moro. Daqui a pouco a gente vai falar contigo, tá? Moca, sobe na live aí, vamos trocar uma ideia aí, vamos ver. Como é que os INS são errados, pô? Estrangeirismo puro. Nacionais aceleram resistência, defender, defender. Calça de colocando espanto nacional. Sua força contida, a nação, a mais da glória. Da polícia do Senhor vem mais, da bandeira do Senhor vai. Salvem os homens nacionalistas, não chores mais! E no peito uma fralda nacional, cantinho, hino nacional. Tiram e trocam, valor e glórias. Nacionais! Glórias e glórias! Brasil, Glórias e glórias! Brasil, glórias e glórias. Brasil! Brasil, Brasil. Então, pessoal, vamos esclarecer aqui por que o nosso movimento
aceita anarquistas, comunistas, aceitam pessoas que geralmente não estariam em um movimento nacionalista e de base integralista. Nós aceitamos pessoas que queiram colaborar, que queiram trabalhar conosco, que queiram seguir as regras, independente do que elas sejam. Não adianta nada você se dizer integralista, você se dizer nacionalista, você se dizer terceira posição e ser uma pessoa indisciplinada, ser uma pessoa que não tem nada para acrescentar no nosso movimento, ser uma pessoa que vem aqui para dar palpite, para ficar de gracinha, de palhaçada, que nem o outro rapaz aí que a gente tem que tirar, ficar criticando sem nem saber o que a gente está ensinando, o que a gente está propondo. Então é por isso que nós aceitamos qualquer pessoa que queira entrar para o nosso movimento para colaborar, para participar, que se identifique com as nossas propostas. Não interessa se nossas propostas chamam integralistas, chamam comunistas, chamam anarquista. O que interessa é se as nossas propostas são boas. É isso que você tem que levar em conta. Vai mostrar agora uma banda que é um clássico também, é um hino. Essa banda essa música a gente praticamente adota como um hino, que é a música Gustavo Barroso, a banda Confronto 72. Vamos ouvir aí. Dia 29 de dezembro de 1888 nasceu um guerreiro glorioso, Gustavo Adolfo Luiz Guilherme Dote da Cunha Barroso, exemplar nacionalista, Gustavo Barroso. Combateu os inimigos mortais, levantou a bandeira do Brasil contra os ideais antinacionais, nacionalistas revolucionários. Lutamos com o alicerce de nosso ideal. Gustavo Barroso, honrado guerreiro, lembremos do soldado imortal. Gustavo Barroso, soldado imortal. Gustavo Barroso, pioneiro de nosso ideal. Gustavo Barroso, soldado imortal. Gustavo Barroso, pioneiro de nosso ideal. Se eu nunca não ouvirei o teu nome, se deixam dominar por um ódio mortal, usam todas suas influências para participar da história nacional. Gustavo Barroso, a tua história nos fortalece, nos contagia. Lutaremos contra os reais inimigos até o último de nossos dias. Gustavo Barroso, soldado imortal. Gustavo Barroso, pioneiro de nosso ideal. Gustavo Barroso, soldado imortal. Gustavo Barroso, pioneiro de nosso ideal. Gustavo Barroso, soldado imortal. Gustavo Barroso, pioneiro do nosso ideal. Gustavo Barroso, soldado imortal. Gustavo Barroso, pioneiro do nosso ideal. Anauê! É isso aí, encerrando aí essa coletânea para quem quiser ouvir, ela tá no homemlinear.blogspot.com, é a coletânea rock integralista da Anauê Records, e essa última banda aí foi o Confronto 72 com o Gustavo Barroso, mais uma banda do Cláudio Pacheco, mais um guerreiro aí que veio do punk também, né, um punk que se torna nacionalista. Nós temos aí também o Olho Seco, né, que é o clássico do punk também, que apoia o nosso movimento, apoia um dos nossos líderes, que é o Eduardo Fauzi. E a gente vai fazer mais lives aí, Jaguar Azul, Rádio Jaguar Azul, mostrando outros tipos de
de banda. A gente vai fazer um especial aí do Ressurreição, que é uma banda punk cristã, que o nosso camarada aqui, Daniel, conhece bastante. Sim, eu que apresentei o punk rock Ressurreição, punk rock cristão, e tem tudo a ver, cara, com o nacionalismo, com, né, a integração do Brasil, que é até mente aberta até, mas continua, né, temos muitos cristãos, né, e não cristãos também, mas respeitamos todos, inclusive o rock cristão, vamos aprender aí. Exatamente. Então, assim, nós temos um movimento, uma direção que a maioria são cristãos, mas a gente tem também ocultistas, nós temos pessoas aqui de várias vertentes religiosas, como sempre foi o integralismo original. O que a gente tem que respeitar é a base cristã do Brasil, que é a nossa tradição. E é isso que a gente tem aqui para ensinar, que vai ser a unidade que vai formar a nossa nação, o nosso povo. Então, essa que é a questão de aceitarmos aqui, ó, que nem o Mocro, Mocro, é isso? Mocro. O Mocro falou aqui, os caras aceitam comunistas e antifas. Primeiramente, a gente não acredita nesse termo, antifa. Para nós, o fascismo acabou na década de 30, então não existe antifa nenhum para nós. Então, é uma coisa bem diferente, na nossa opinião. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Senão a gente vai encerrar a live aqui. Encerramos já a parte musical. E a gente vai abrir agora para perguntas aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta a respeito do movimento. Deixa eu ver aqui no chat aqui, se alguém... Então, ô Mocro, esse integralista INS aliados nunca existiu. O que existe é um estudo que nós fazemos da parte econômica do INS. Isso sim. Agora, quanto à parte racial, já é totalmente diferente, porque o nosso país, o nosso nacionalismo, o nosso alicerce é a tradição, não é o sangue. Então são alicerces diferentes. E alguém que vem no nosso país querer macular a nossa tradição, acaba sendo um inimigo. Então, nesse momento, os maiores inimigos do nosso movimento são exatamente esses que se dizem integralistas, esses que se dizem nacionalistas, e simplesmente só servem para atrapalhar. Não se unem, né? Plínio Salgado se remoeu no caixão. Então, nós aqui temos contato direto com o Plínio Salgado. Nós aqui temos contato com o Plínio Salgado. O Plínio Salgado tem contato espiritual conosco, e é o Plínio Salgado que dirige o nosso movimento até hoje. Salve, Abaddon. Eu vou abrir um pouco para a conversa aí. Fechou, Mocro, sobe aí, tu disse que ia subir, mano. Sobe agora aí que parou as músicas. Sobe aí, Mocro. Fica de risadinha, não. Mas se subir, tenha respeito. A gente não gosta de risadinha, não. KKKKKK. Qual que é a graça? A gente tá falando sério aqui, rapaz. Sobe aí. Subiu, hein? Vamos ver. Anauê. Eu não sabia que vocês também eram Fala aí, espíritas. Mocro. Qual que é? Fala com a gente. Não, é o Jihad que me chamou aí. Ele que fala alguma coisa. Você já conhece o nosso movimento, Integração do Brasil? Não, não sou integralista, não. Então, o nosso movimento não é um movimento somente para integralistas, tá? Depois você dá uma olhada no nosso blog, que é o Homem Mas Linear. Aí já seria um neo-integralismo, né? Não, é o integralismo original, só que pro século XXI. Não tem como a gente fazer o integralismo da década de 30. Não tem como a gente fazer. A gente tá no século XXI. Tem como fazer integralismo igual. Mas você citou que você não é exclusivamente para integralista, né? Logo, são fundamentos diferentes. Não, Então, a direção são do movimento é o integralismo. Só que Sim, na logística do movimento, nós temos outras vertentes que também acabam aí se identificando com as nossas propostas. A gente tem uma proposta do século XXI. A nossa proposta não é ficar defendendo ideia, é defender algo concreto, algo palpável, algo que possa melhorar a vida das pessoas. Isso aí tanto faz se o nome é integralista, comunista, é uma proposta boa, aí a pessoa adere ao nosso movimento. Mas a nossa base é integralismo. Integralismo linear, para ser mais exato. Se a tua base é o integralismo linear, etc., como que tu vai aceitar um comunista ou um antifa Ele segue as regras. Porque ele vai seguir as regras. Ele não vai estar no nosso movimento para criticar, para encher o saco. Se ele está ali para seguir as regras, por que a gente não vai aceitar? Irmão, não existe essa cooperação entre os dois, cara. Você tem Não, que ter mas essa você não noção. está entendendo. A gente está falando de pessoas específicas. Suponhamos que entre um cara que fala que é comunista.
Aí ele entra, vê o nosso grupo e fala, pô, gostei, quero participar. Ele, a partir do momento que ele começa a participar, ele não está atrapalhando. Não interessa o que ele fala que é. Interessa se ele está agindo de acordo com as regras. Nosso movimento tem regra. A regra é essa, essa e essa. Se você vai seguir, você é bem-vindo. Se você não vai seguir, você não é bem-vindo. Então, pra gente, não interessa se a pessoa é integralista, ela é NS, ela é comunista, ela é antífona. A gente não está preocupado com isso. A gente quer saber, você vai seguir a regra? É isso que a gente quer que a pessoa faça. Então, assim, se ela... Cara, você citou mais cedo na conversa que vocês não aceitavam a NS. Você citou na conversa que você odiava, que era inimigo. Não, Então, não. cara, Nós temos não tem aqui muita lógica. algumas pessoas do nosso movimento que fazem parte de uma ala NS que não é racista, que estuda somente as ideias econômicas do NS. Isso daí a gente aceita. Então, A gente não são aceita racismo nacionais e nem socialistas. racialismo. Nem Mas, racialismo, mano, nem racismo. a base do bagulho, a base de todo o movimento, tanto integralista, tanto... Enfim, né? Ele se baseia numa questão racialista, cara. Não, o integralismo não. O integralismo se baseia na parte de tradição. Isso daí, inclusive, se você já leu Minha Luta? O main cap, né? Você já leu Minha Luta? Você se considera NS, né? Você já leu Minha Luta? Você deve ter lido Minha Luta, né? Se eu falar que eu li tudo, eu estaria mentindo, né? Porque é um Então, livro gigantesco. E fora que no você Minha tem que Luta, parar tá? pra No Minha Luta, entender. o escritor do Minha Luta, eu não vou falar o nome dele aqui, porque senão a live cai. Você sabe quem é, você sabe de quem a gente tá falando. Então, ele mesmo diz que existem duas formas de nação. Uma que se ergue pelo sangue, que é o que ele ia fazer na Alemanha, e outra que se ergue pela tradição. Então o Brasil não tem como se erguer pelo sangue. Aqui são várias etnias diferentes, mas tradição é uma só. E é isso que a gente vem ensinar. Então o nosso nacionalismo é diferente do NS. Então aqui, se você vem fazer NS aqui, não faz nenhum sentido, porque você está adotando uma ideologia de um outro povo que pode funcionar e não funcionou, aliás, não funcionou, poderia funcionar em teoria na Alemanha e nem lá funcionou, muito menos aqui. Então é uma teoria que não tem nada para nos acrescentar. A única coisa que tem para nos acrescentar é na parte econômica, somente isso que a gente pode estudar, mas o resto não tem nenhum motivo para a gente estudar. Na parte de guerra, perdeu a guerra, então não serve para nada na parte de guerra. Na parte mas, nacionalista, cara, é baseado como em que sangue, ele também não pode- serve para nada para nós, é inútil. Tá, mas essa é a questão. Você citou o seguinte. Você citou que, perdeu na guerra e foda-se e tal. Cara, pra fazer uma análise logística que você vai entender. Não foi Entendi. somente o fator bélico que eles perderam por isso, tá ligado? Foi a questão, mano, que foi praticamente todos os países contra um só. Independente de todos os erros que a Alemanha cometeu, enfim, de não ter. Mas e daí? Porque o que isso muda para que isso muda pra gente? O que isso muda para você? Enquanto brasileiro, o que isso muda para sua tradição, para sua história? O que isso muda para você? Qual que é a grande diferença? Mas, então me fala aí, qual que é a tradição brasileira? Qual delas? E por quê? Por que A eu tradição tenho- brasileira é uma só, a tenho gente que seguir? explica lá no blog, mas eu vou repetir aqui de novo, tá? Então, a tradição do Brasil, em primeiro lugar, é o cristianismo, tá? O arianismo para o brasileiro é o cristianismo. Ariano não significa sangue. Ariano é algo espiritual. Ariano é uma tradição espiritual, não é uma tradição de sangue. Então, o que é o ariano? O ariano é o cristão. É aquele que vem para acabar com todas aquelas culturas que eram anti-humanas, que envolviam sacrifícios de animais, sacrifícios de pessoas, eram a cultura que nós temos antes de Cristo e Cristo esperado por todas as religiões. Então, Mas- o Brasil... Espera, deixa eu concluir aqui. O Brasil, a primeira coisa que você tem que saber para entender aonde surge o Brasil. O Brasil surge no milagre de Ourique, que é a batalha que determina a criação de Portugal. Ali, na batalha de Ourique, é onde Jesus Cristo surge para Dom Afonso Henriques e fala para ele, olha, você tem uma missão, vai lá, você vai expulsar... Escuta, dá pra você terminar de ouvir? Ele vai lá e você vai expulsar os islâmicos daqui da Lusitânia, de Portugal, você vai expulsar os islâmicos daqui e você vai vencer. Então, Dom Afonso Henriques, com um pequeno grupo de cavaleiros, venceu o exército de islâmicos a partir de uma aparição de Jesus Cristo que apareceu para ele e falou, vai que você vai vencer. E ele foi e falou para ele o seguinte, você vai construir um império que vai se espalhar por 5 continentes, por todos os continentes da Terra, que é equivalente a 5 chagas de Cristo. E Portugal fez isso. Então Portugal tinha território
no Brasil, na América, tinha território na Ásia, tinha território na África, tinha território em todos os continentes, tinha na ilha da Austrália, tinha em todos os continentes. Nos 5 continentes, Portugal espalhou o seu império, que é o Império de Cristo. E através disso, o cristianismo foi espalhado pelo mundo e acabou com todas as culturas pagãs de sacrifícios, seja na América, seja na África, seja na Ásia. Acabou com as culturas de sacrifícios de humanos e de animais. De animais ainda temos religiões que praticam. Mas de humanos, se hoje em dia nós não temos religiões que praticam sacrifícios humanos, é graças ao cristianismo. E essa é a base do Brasil lá atrás, quando Jesus Cristo determinou a criação do Brasil. Então o Brasil começa ali. É uma tradição que vem de Cristo. Mas você apoia Depois isso? disso, Portugal vem, consegue, faz o reino do Brasil, que é onde que é para surgir o Império do Espírito Santo, é no Brasil. Isso já foi determinado pelo próprio Jesus Cristo em pessoa. E aí ele determinou que aqui no Brasil ia surgir o Império do Espírito Santo. Nós estávamos construindo esse império e o que houve aqui? Aqui existiu a segunda item da nossa tradição, Batalha de Guararapes, que é quando os brasileiros se unem e expulsam os holandeses. Ali surge o povo brasileiro com a união das 3 raças. Um batalhão liderado por um negro, um batalhão liderado por um índio e um batalhão liderado por um branco. Esses 3 batalhões expulsam os holandeses do Brasil. Nossa segunda tradição, ali surge o povo brasileiro. Tiradentes tenta lutar pela nossa independência, pela nossa liberdade, é morto, se torna o nosso Marte. A partir dali, a gente tem um falso império, que é um falso império português, que começa ali com Dom Pedro I, com Dom João VI, ali é um falso império dos Bragança. Quando nós chegamos em 1932, 7 de outubro de 32, novamente, Plínio Salgado resgata todas as nossas tradições e dá o grito da independência novamente, que é quando ele cria o integralismo. E o povo brasileiro volta a marchar, volta a resgatar nossas tradições e volta a entender quem ele é. Se você não entende essas etapas, esses processos, você não entende o que é o povo brasileiro. Isso é a nossa tradição. Então, Plínio Salgado vem e desperta o povo brasileiro de novo para marchar. Vem Getúlio Vargas e impede isso naquele momento, mas, porém, o integralismo ele vem de Cristo, vem diretamente de Jesus, então ele é muito poderoso, então o sistema não consegue destruir, e está até hoje, e hoje a gente vai conseguir. Agora, com o nosso movimento, a gente vai conseguir, unindo todos os brasileiros, porque a gente não quer saber se é comunista, se é anarquista, se é antifa, se é anti-antifa, que porra, a gente não quer saber disso. O que a gente quer é que os brasileiros se unam, conheçam as suas tradições e expulsem todos os políticos, acabem com o Congresso, expulsem todos os políticos, acabem, porque o integralismo não prevê partido político, não prevê a existência de políticos. O integralismo, ele prevê que o povo vai administrar diretamente o sistema. Por isso que qualquer anarquista, qualquer comunista que conhecer o nosso movimento vai gostar e vai aderir, como já está acontecendo. Comunistas e anarquistas estão aderindo ao nosso movimento porque estão conhecendo as nossas ideias, estão vendo que as nossas propostas são realmente revolucionárias, porque nós vamos extirpar a classe política desse país, não só a classe política, como a classe judiciária, todos esses 3 poderes. A gente vai acabar com tudo isso daí e vai criar um sistema novo, que é o sistema integralista, que é o sistema da Câmara Orgânica, que foi criado por Plínio Salgado, Gustavo Barroso, Miguel Reale, Oswaldo Gouveia e etc. Sim, sim. Você falou de unir essas 3 ideias radicalmente diferentes, né? É tudo a mesma coisa, cara, é tudo a mesma coisa. As pessoas querem o melhor para si. E a gente vai fazer isso. A gente vai criar isso. Então, a gente vai fazer o melhor. Então, e nós temos uma estratégia para isso, nós temos uma logística para isso. O nosso plano, ele já está totalmente detalhado. É só a pessoa vir conhecer e aderir. Salve, pessoal, que entrou aí. Anauê, quem são vocês? Se apresentem. Eu sou anarco-distributista. Mr. Batata, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Caralho, quem foi que falou? O Alpen Flag Cruiser, como é que é seu nome? Fala aí. Meu nome é Alpen Flag Crusader. Sim, e você curte o quê? Qual que é a sua ideia? Sou integralista também. Anauê, seja bem-vindo. Anauê. E vocês conhecem já o movimento Integração do Brasil? Como é que é? Ah, não conheci. Eu acho bem gay. Quem que falou isso? Eu. Por que você acha isso? Por que gay? Por que essa palavra? Porque vocês não fazem que nem o integralismo deveria fazer. O integralismo em si, o clássico, por que ele que é você não totalmente faz, o contrário do que você vocês é tão bom fazem. assim, por que você não faz? Integralismo, cada um tem que fazer. Você não é anarquista? Anarquista é cada um faz a sua, né? Faça você mesmo. Por que você não faz? Mas eu posso julgar vocês. Eu tô julgando vocês. Então, tchau. Eu tô julgando vocês.
Tchau, tchau. Tá julgando nós, é? Tá julgando nós, é? Tá julgando nós, então nós já te julgamos e te condenamos e você está fora do. O Open Flag, deixa eu te perguntar uma coisa. Você me disse que você é integralista, né? Mas esse cara que tu tá usando aí, ele é aceleracionista, né? O Mike Marrone, eu acho que, na minha opinião, eu acho que toda ideologia política, se tiver a parte do extremo, no caso o extremo seria quando não há salvação a nada, eu acho que o aceleracionismo deve ser sim uma opção viável. Mas ele é uma opção viável, né? Vocês já desistiram, cara. Vocês desistiram porque, por algum motivo, a vida de vocês aconteceram coisas ruins na vida de vocês e vocês desistiram. Mas, assim, dá uma olhada que ainda tem o que fazer, sim. Então, depois vocês dão uma olhada nas nossas propostas. A nossa proposta principal a gente vai fazer, nos reunirmos uma própria cidade. Então, nós sabemos que não tem como você tomar o Brasil inteiro de uma vez. Não tem como você fazer isso. Então, você tem que ir aos poucos. O primeiro passo é uma cidade onde a gente vai reunir as pessoas que estejam aqui colaborando com o nosso movimento. E aos poucos a gente vai criar um mini sistema integralista. A gente já vai viver o integralismo na prática antes de tomar o Brasil, de chegar no poder. Isso é algo progressivo. O pessoal não tomou nem mesmo, não tem nenhuma casa própria, quer tomar o Brasil. Então, assim, o nosso movimento, nós somos um movimento logístico. Nós temos uma estratégia para saber aonde a gente vai chegar e como a gente vai chegar. E o nosso alicerce são tradições. Jesus Cristo falou pra gente que a gente vai conseguir. E ele já provou. Já provou. Sim. Ui. Então depois vocês dão uma olhada lá no... Vou insistir para vocês irem lá conhecer o nosso blog, que é o homenlinear.blogspot.com. Ali vocês vão entender o que a gente tem a ver com integralismo, por que nós somos integralistas, por que nós aceitamos outros movimentos, como que é essa aceitação de outros movimentos. Deixa eu te perguntar Boa uma noite, coisa. geração Z. Você já tem arma, você já tem ideia, você já tem base estruturada para isso? Para tomar uma cidade ou para converter os outros? Ou você já tem alguém na política? Ou por enquanto não? Então, essa questão de tomar uma cidade, a gente vive num país que existe propriedade privada. Então não há essa necessidade de tomar. A necessidade que existe, a gente tem que ter condições de conseguir um local. Tá? A gente vai estar fazendo em breve aí vários conteúdos, porque não adianta a gente vir aqui e querer falar algo se as pessoas não conhecem quais são as nossas propostas. Então a gente precisa, primeiramente, fazer propaganda dos nossos conteúdos e tornar essa propaganda agradável para vocês. Ou seja, a gente está desenvolvendo aí formas para vocês conhecerem as nossas ideias. E a gente precisa ser, acima de tudo, um movimento autofinanciável. Se a gente não tiver condições de fazer isso, a gente não vai para lugar nenhum. Então a gente vai estar aí em breve dando oportunidade aí para quem quiser participar do movimento. A gente vai ter um fundo, esse fundo monetário vai se chamar Sigma, e aí a pessoa vai poder investir e depois recuperar esse investimento quando a gente estiver com a nossa cidade em pé. Nossa projeção aí é que em menos de 1 ano ou 2 anos, talvez no máximo, a gente já esteja com um local aí para receber até 1.000 pessoas para iniciar. E nós queremos fechar em 5.000, porque a gente sabe que não vai ter muitas pessoas no Brasil. Infelizmente, a gente não vai ter pessoas que vão ter capacidade para fazer isso. A gente quer pessoas que sejam capazes. A gente não quer pessoas que vão vir para atrapalhar, para ficar... É por isso que a gente abriu para outras pessoas. Se a gente fosse querer aceitar só integralistas, os integralistas de hoje não têm cognição nenhuma. Eles querem o integralismo da década de 30. Eles não conseguem entender que aquelas ideias, elas só vão funcionar se existir uma adaptação para o tempo que a gente vive hoje. E isso já foi feito através do linearismo. Ui, tudo bem? Então, basicamente, você quer criar uma jihad, né? A gente usa esse nome. Jihad, a gente costuma usar esse nome, mas é um nome que a gente usa mais de propaganda, porque assim, o que a gente vai fazer basicamente é uma cidade, que é a cidade integralista, onde a gente vai desenvolver o integralismo e futuramente, de várias fórmulas, não só através do exemplo, como o integralismo é a saúde. Quem quiser buscar a saúde, integralismo, integral, significa saúde. Vem da palavra saúde, holos, grego, e aí é onde surge a origem morfológica da palavra integral. Então, o integralismo, basicamente, é a ideia da saúde. Então, é um movimento perfeito. É um movimento que não tem
Não tem o que falar. É por isso que o pessoal que é muito fã do integralismo fala, mas vocês estão deturpando o integralismo. Não, nós estamos usando a logística para poder realizar o integralismo e não falar sobre integralismo. A gente vai fazer o integralismo. Essa é a diferença do nosso movimento para os outros que ficam falando só de Plínio Salgado, só da década de 30. Não falam o que a pessoa tem que fazer. A gente fala o que a pessoa tem que fazer. Mas foi o que eu falei, que você não gostou, eu falei do neo-integralismo, né? Porque Não, mas é porque o integralismo não tem neo. O integralismo vai ter que mudar de qualquer jeito. O integralismo já prevê mudanças. O Plínio Salgado já falava. O integralismo ele não é estático. Ou seja, ele está sempre mudando e se adaptando para poder se realizar. Para poder é um processo que ele não tem fim. Então não tem parou aqui. Não tem fim. Ele é contínuo. Enquanto a gente não chegar no sistema integralista, a gente está no zero. A gente está abaixo do zero, na verdade, está negativo. Quando chegar no sistema integralista, aí que a gente vai começar a saber o que é civilização. Até chegar lá, é um trabalho difícil. E de propostas militares, quais são? Propostas militares? Cara, a gente tem uma proposta que é um dos nossos líderes, é o Ramey. Ele tem uma proposta bem interessante, chama Vilas Militares. Se você procurar no site Tanter.com, eu acho que é isso, Tanter.com, ele explica. Porque a nossa ideia é que a gente seja não somente autossustentável em tudo, como o nosso próprio alimento, plantar o nosso próprio alimento, ter a nossa própria criação de gado, para a gente não ter nenhum tipo de alimento comprometido, né, contaminado, não só com agrotóxicos, como com hormônios, etc. A gente vai ter a nossa própria base alimentícia. A gente também quer se garantir nessa parte de segurança. Então, o nosso presidente maior é o Dr. Cássio Guilherme, que é um policial federal aposentado. Ele meio que nos garante nessa parte jurídica. O nosso movimento tem CNPJ, nós somos o único movimento integralista em atuação com CNPJ, ou seja, nós somos o movimento integralista, porque nós perante a lei só existe nós. Não existe FIB, não existe outros movimentos, só existe nós. Só existe o MILB e a Integração do Brasil, que é o MILB, que nós usamos o CNPJ do MILB. Então, o único movimento oficial nacionalista que existe no Brasil somos nós. Nós somos o único movimento nacionalista real que existe pela lei. Somos nós. O Mr. Batata tá pedindo aqui pra subir porque ele disse que quer debater aqui. Não, aqui não é live de debate, aqui é live de doutrina. Quem vem não tem educação, chamou nós de gay, não vai subir aqui. Não temos nenhum motivo. A gente aceitou um cara, o cara falou que era anarco-distributista, a gente aceitou ele pra subir. Quem aceitaria? Nenhum movimento aceitaria, a gente aceitou. Aí o cara vem e quer levar uma? Jamais. Quem for mal educado aqui vai rodar. Aqui não é grupo de xingo, a gente não falou palavrão, xingou, rodou. O João Kleber já não sobe mais. Vou subir esse Jason aqui. Quem levar uma vai ser expulso. Quem levar uma vai. Que não é palhaçada, não. Deixa grupo sério. Última vez que eu ouvi falar de anarco-distributivos foi muito tempo atrás, até esqueci que é. Eu nem sei o que é, isso é coisa de louco, é coisa de maluco. A gente aceita essas maluquices, isso é coisa de maluquice. A gente aceita essas coisas pra ver se o cara acorda e vira integralista. Por que a gente aceita todo mundo aqui? Pra ver se o cara acorda e vira integralista. Porque esses negócios é maluquice, é ficar perdendo tempo. Anarco-distributista, distributismo, anarco sei lá o quê, sei lá o quê. Isso aí é loucura, não é perder tempo. É babaquice. Entendeu? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Jason. Fala aí, rapaz, como é seu nome? Fala com a gente. Eric. Fala Eric, Anauê. Boa noite, Eric. Boa noite. Então, eu queria ter falado com aquele Marco antes, porque eu queria falar sobre a ideia dele ser NS aqui dentro do Brasil, que é uma coisa que não funciona. Ele tem que entender que isso é uma coisa que aconteceu na Alemanha, é de um outro povo. Acho que tem que focar no nosso aqui. Não tem como ele focar em um sistema que não existe mais e nem funciona, entendeu? Eu concordo. Ele saiu aí, mas enfim. E ele veio e começou a questionar o integralismo, mas ele pelo menos é um cara que conversa bem. Quem subir aqui e conversar direitinho vai poder ficar. O cara conversou direitinho. Salve, Jason. Salve, mano. Respondendo o moleque com a foto... Enfim, tá sem nome o perfil dele. Mano, o Partido NS brasileiro foi o segundo maior de todo mundo depois da Alemanha. E certificado pela própria Alemanha. E funcionou na época. Sim, mas ele durou de 1928 até 38, né? Isso significa o quê? Quer dizer o quê? Ele falou. Sim, a gente estava citando ali no começo, né, da live, a gente estava citando o partido do Zanini, né?
que é um partido diferente, que foi o partido da década de 80, o Partido Nacional Socialista do brasileiro, mas era um partido que tinha proposta nacionalista, não tinha nenhuma ideia racista nem racialista, né? Era um partido que tinha somente as ideias econômicas mesmo. Bom, o Duan acabou de falar aqui no chat que o integralismo só tem na internet. Já está uma mentira. Então, é porque enorme. ele não conhece o movimento, ele tem que procurar, e se ele pesquisar a integração do Brasil, ele vai saber que nós temos pelo menos 2 sedes. A gente já tem 2 sedes, e tem células aí no Brasil todo. Então, isso não é verdade, tá falando besteira. E, além disso, a gente tem CNPJ, ou seja, o movimento existe legalmente. Mesmo se tivesse uma pessoa só, já era movimento fora da internet, porque é um movimento que tem CNPJ. Não é movimento de internet, nada. O nosso movimento, pelo menos, não é. Agora, os outros por aí realmente só tem na internet. Agora, o nosso movimento não. O único movimento integralista que existe é a Integração do Brasil e o MILB, Movimento Integralista e Milenarista Brasileiro, que nós só temos CNPJ. Nós somos um movimento que a gente responde pela lei. Aí o pessoal pergunta, mas você aceita maçom, aceita isso? Se a gente não aceitar, a gente vai preso. Além disso, tem essa questão também. Se nós não aceitar, por exemplo, se entrar um homossexual aqui no nosso movimento, e a gente expulsa ele, não, você não vai poder entrar que você é homossexual. Nós vamos presos. A gente tem CNPJ. Então, as pessoas vivem no mundo da lua, a gente vive no mundo real. Mas não é por isso que a gente vai aceitar qualquer um. Tem que, entendeu? Seguir as regras. Quer seguir a regra aqui? Vai ser bem-vindo. Falando em aceitar pessoas, eu entrei, acho que foi anteontem, eu tava de bobeira assim no Discord, eu decidi entrar no grupo socialista só pra ver como é que tá a situação hoje em dia, né? Porque eu não ouço muito bem falar de notícia de socialismo faz tempo, mesmo que já tenha tomado um pouquinho a mídia de hoje em dia, mas não ouvi muito falar. Aí eu entrei lá, vi um pouco, dei oi. Como eu tenho o símbolo do Sigma no meu perfil, já vieram me interrogar. O que é este símbolo no seu perfil? Eu falei, não, sou integralista. Eles fizeram apenas 2 coisas. O dono do servidor veio pessoalmente e no chat lá ele disse e se você estivesse na Praça da Sé no auge do integralismo, você já teria virado camisa de saudade. Me baniu. Ele deu tempo de eu responder, já me baniu, cara. É muito engraçado que certas pessoas, não estou generalizando, claro, porque existem socialistas que são aceitáveis, mas a maioria desse tipo de gente, ele não quer escutar. Perder tempo, esse pessoal já está doutrinado, é pessoal vacinado, não tem perder seu tempo. E o que acontece é o seguinte também, esse pessoal não sabe de história, porque a verdade é que o integralismo venceu a Batalha da Sé. O integralismo não perdeu a Batalha da Sé, ele venceu. Eles correram, porque lógico estavam atirando, o pessoal estava metralhando lá de cima dos prédios, então os integralistas correram na hora que tinha os tiros, realmente correram, tiraram a camisa verde, porque eles estavam identificando lá em cima quem estava com a camisa verde estava atirando, então eles tiveram que tirar, mas depois voltamos para a Praça da Sé, tomamos a Praça da Sé de novo, e nessa Batalha da Sé não foi morto nenhum integralista e 2 comunistas subiu. Então assim, a gente venceu a Batalha da Sé, eles mentem, além de tudo, eles trabalham sempre com a mentira, é aquela lavagem cerebral, com aquela frase feita, eles vão sempre falar, é fascista, é isso, é aquilo. Nosso movimento já é diferente, por isso que a gente já coloca ali o Jaguar Azul, que é o nosso símbolo, é o Jaguar Azul, que vocês estão vendo aí no meu perfil. Esse é o nosso símbolo do nosso movimento, tá? É o Jaguar Azul. O Jaguar Azul é um símbolo que vem dos tupis, então é uma tradição tupi, tradição brasileira também, que nós aproveitamos para fazer o nosso movimento. Então logo mais a gente vai estar aí com bonés, camisetas, tudo mais. E é um movimento realmente para você poder ficar em paz, vai poder usar na Praça da Sé, aonde for, não vai vir ninguém te encher o saco. E se vier, vamos estar preparados para isso, né, pessoal? Eu vou responder aqui o chat rapidinho. O cara respondeu aqui esse Duan. Só quem sofre bullying apoia isso. Eu quero que você vá falar isso com o Dr. Cássio Guilherme. Vai pesquisar quem é o Dr. Cássio Guilherme. E fale isso com o Eduardo Fauzi. Quero saber se o Eduardo Fauzi já sofreu um bullying na vida dele. Eduardo Fauzi é um dos nossos líderes. Quem sabe quem é, já viu o nosso gigante aí. É 2 metros de altura. Jason. Pessoal, a gente vai fazer só mais 10 minutinhos aí. Vamos encerrar. Quem quiser aí falar mais alguma coisa aí, vamos... Eu queria responder o Jason sobre aquilo que ele falou. Bem, sobre o fato de ter sido o segundo maior fora da Alemanha, tudo bem, mas o que vai mudar? Você vai entrar para aquilo? Você vai mudar a sua identidade?
por conta Não, de eu uma só te ideologia de um outro respondi lugar. mesmo. Tu falou que não funciona e eu te mostrei que funciona. É um fato. Mas eu não funciona o sei. que funciona? Funcionou aonde? É o que eu O tô te perguntando. NS no Brasil. Ele falou que o NS no Brasil não funcionava. E eu falei o que O NS aconteceu. foi proibido para sempre no Brasil. O NS foi. Não é porque teve lá durante 2 Isso não anos quer que dizer que funcionou. não funcionou. O Isso não NS quer está dizer que não banido funcionou. para sempre. O no Brasil. NS Sabe o que é tá para banido para sempre? sempre no Eternamente mundo banido. inteiro. Então, Você país ser nenhum NS no funcionou. Brasil é você pedir para ser preso. Ou Tá seja, é bom, você ser um tá louco. bom. Você vive Então, fora da realidade. Você se certo. considera NS, Jason? Então NS não funcionou em nenhum lugar do mundo, porque Em em nenhum lugar do praticamente mundo. todos os NS lugares perdeu do a guerra. mundo. NS é Tá um bom. perdedor. Perdeu a guerra. Além de perder a guerra, ainda contribuiu para a criação do Estado de Israel e atrapalhou o nacionalismo no mundo inteiro. Ajudou O único movimento que ainda existe, que tá firme ainda, que não é proibido, é o integralismo. Desses movimentos que surgiram nessa época aí, da década de 30, década de 20, o único que é forte ainda, que tem como E vocês sabem o contar, porquê disso. somos nós. Porque vocês disfarçam o antissemitismo de vocês. Nós não Vocês somos não antissemitas, a gente não escondem o disfarça o antissemitismo, nós não somos antissemitas. Muitos de vocês são. Você, Não, Guilherme, no nosso movimento Você ninguém não. é antissemita. Um dos Você nossos pode líderes é não ser, casado. muitos- Um dos nossos líderes é casado com uma judia. Nós não somos antissemitas, nunca fomos. Tem judeu no nosso movimento, não somos antissemitas. Nós somos 90% antisionistas. dos integralistas. Nós somos antisionistas. Antisionista é só um termo bonitinho pra falar que Não, não não é um antissemita, termo bonitinho. e Se você sabe não, que é. você não entende isso, não tem o que fazer. Se você não consegue entender essa Entendi, concepção, tá bom. se você não consegue compreender essa concepção, se você é limitado cognitivamente e não consegue entender que são coisas Limitado diferentes. cognitivamente. Você Exatamente, acredita que o você Brasil é uma pessoa que não povo. consegue entender. Por exemplo, o que seria ser Você antissemita? acredita que dá pra ser Alguma nacionalista vez a no gente Brasil. falou do nariz de um judeu? Seria isso? Jason, Alguém falar, o que é antissemita é isso? Você fala, olha, esse cara tem um nariz grande, eu sou contra isso. Nenhum integralista nunca falou isso. O que a gente fala das 13 famílias, o que a gente fala do protocolo do sábio de Sião são verdadeiros, porque é uma ata de uma reunião sionista que aconteceu no final do século XIX. Isso a gente fala, é um protocolo verdadeiro. O sionismo é um projeto de pessoas que dizem que são judeus, né, no Apocalipse falam que não são os falsos judeus da sinagoga de Satanás. Mas, enfim, os verdadeiros judeus são os sefardins, né? São os que se tornaram, inclusive, cristãos novos, que se converteram ao cristianismo. Esses são os verdadeiros judeus. Você é cristão. Jason, o que acontece? O antissemitismo, sou ele cristão. vem Mas o da nosso palavra movimento aceita quem não é cristão. A gente não aceita pessoa racista. Não aceita pessoa que vai condenar alguém por causa de uma questão étnica. Por uma questão ética, sim. Uma questão étnica, não. Tanto que o nosso movimento tem judeus, nosso movimento tem islâmicos, nosso movimento tem um membro que ele é, inclusive, do... Como é que é aquele grupo? Hezbollah. A gente tem um membro do Hezbollah no nosso movimento. Então, Jason, o que acontece? O Pessoal, a antissemitismo... gente já está quase encerrando aqui. Eu vou deixar esse pessoal subir aqui. Terminou meu raciocínio? Então, o antissemitismo, ele vem ao ódio do povo semita, que é o povo do Oriente Médio, certo? E o sionismo, ele é a ideia da aplicação de um Estado, entre aspas, judeu, não é verdadeiramente judeu, mas o que acontece? Nem todos os semitas são sionistas, até existem pessoas de Israel que não apoiam o sionismo em si. Sim, eu sei disso. Só que a gente sabe pra o que o termo antissemitismo é usado. Todo mundo sabe. Anauê, Dudu Exatamente o que é Madeira, o semita, Anauê, entende? oposição de esquerda, Anauê. Anauê, Duan, É só uma salve aí, forma de pessoal. falar. É só uma forma de Boa falar. noite. Porque se Mano, eu pegar queria e falar, questionar "Ah, aqui, tipo assim, o tal povo escolhido. Peraí, fala um de cada pessoa vez aí, aí. deixa o Jason terminar aí depois o pessoal fala. Vamos organizar aí. Termina aí, Jason. Enfim. É só um termo popular que todo mundo sabe o que significa, entende? Se eu pegar pra falar, o tal povo de tal lugar que diz ser escolhido por Deus, vai demorar muito. Então é só falar antissemitismo e já era. Todo mundo sabe. Semita o Islã também é semita, né? Também nasceu no deserto. Então esse é um termo errado. Esse aí é o que os engenheiros sociais que controlam tudo aí, eles gostam de usar termos, eles gostam de confundir as pessoas através de palavras. Então eles confundem as pessoas, ele pega um termo que não significa aquilo para confundir as pessoas e elas ficarem atrapalhadas. Mas enfim, nós podemos, por enquanto, pelo menos a gente ainda pode falar do sionismo e a palavra que a gente vai usar é essa, porque nós, como eu já expliquei, nós somos um movimento que tem que responder, né, pela lei, então a gente não pode ser irresponsável e sair falando palavras que
vão nos comprometer. Então, independente de qualquer coisa, a palavra que a gente usa aqui é sionismo. Alguém tem uma pergunta aí? Era o Duan saiu. Uma pergunta aqui. Oposição, fala aí, oposição de esquerda. Qual que é a visão da organização de vocês, por exemplo, sobre a questão do trabalho, né? Nós sabemos, né, que, por exemplo, a questão do trabalho ela é uma essência do ser humano, certo? Então, nós estamos num sistema que ele não proporciona trabalho pleno e digno para toda a população. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Então, o sistema que nós acreditamos é o sistema corporativo. Ou seja, como funciona o sistema corporativo? Não existem mais partidos políticos, os partidos políticos são abolidos e a sociedade passa a ser dividida através de corporações, ou o que nós chamamos de Câmara Orgânica. Ou seja, são como se fossem os sindicatos hoje, mas esses sindicatos eles são oficializados e as votações, que nós chamamos de democracia orgânica, elas acontecem em cada corporação. Ou seja, os médicos, quem cuida da parte da saúde no sistema integralista são os médicos. Quem cuida da parte da justiça são os próprios advogados. Ou seja, é o povo administrando o sistema diretamente. Isso que é o sistema corporativo integralista. O povo administra o Estado diretamente. É por isso que nós hoje em dia nós temos dialogado bastante. Oi, peraí, só te concluir. Nós temos dialogado bastante com pessoas de esquerda que têm ouvido as nossas ideias e têm gostado e têm aderido ao nosso movimento. Isso não é parecido com o modelo, por exemplo, dos soviets? Tipo, cada trabalhador de um determinado ramo de produção organiza a própria produção dessa empresa, dessa indústria, ou da escola, ou de uma creche, por exemplo. Nós, comunistas, também temos essa visão de que, em determinada creche de um bairro, os moradores, pais, né, daquelas crianças que vão frequentar aquelas escolas junto com os professores, eles vão atender, no caso, a questão da demanda dessa creche, ou de uma associação de moradores, ou de uma empresa, ou de um bairro, ou de uma cidade, né? Não é muito parecido com o sistema de soviets? Eu acredito que sim. Tem várias pessoas de esquerda que estão aderindo ao nosso movimento, só que assim, por exemplo, a minha base de estudo é o integralismo. Então, assim, quando eu estou defendendo as ideias, essas ideias de Câmara Orgânica, de modo de voto através das profissões, é sobre o meu estudo de Miguel Reale, Oswaldo Gouveia. Eu não tenho essa base de estudo de esquerda. Mas o pessoal que está chegando no movimento, que vem da esquerda, eles estão olhando e falando, caramba, isso daí, eles estão se identificando. A diferença nossa, básica para os comunistas, é que nós acreditamos no nacionalismo. Nós acreditamos que, enquanto brasileiros, nós temos uma tradição em comum e que nós temos a terra em comum, que é nossa. Então, nós temos aqui no Brasil riquezas que são nossas. Então, nós acreditamos que, ao fazer uma revolução nacionalista, nós vamos ser proprietários de tudo, proprietários do nosso território, proprietários das nossas riquezas. Ou seja, no integralismo, por exemplo, não existem impostos. A solução nossa, por que nós não somos de esquerda? Porque nós temos uma solução própria. Nós não precisamos se espelhar no que aconteceu na Rússia, aconteceu na China, aconteceu na casa do caralho. A gente não precisa disso. E cada situação dessa é diferente da situação do Brasil. Porque nosso país, nós temos tudo. Nós temos nosso solo, nós temos tudo o que precisamos. E nenhum país tem uma situação parecida. Então nós podemos fazer, se nós, no caso, o povo começa a administrar o Estado diretamente e tira essa classe parasita, que é a classe política, exclui essa classe política, a gente vai se tornar o país mais rico do mundo. É claro que para isso acontecer, a gente vai precisar se impor, aí precisa ter bomba atômica, precisa ter um exército forte, precisa ter... O povo tem que passar a colaborar entre si. Então nós acreditamos no nosso movimento que os mais radicais vão aderir ao nosso movimento. Sejam radicais que se consideram de direita, sejam radicais que se consideram de esquerda, mas aqueles que são bem intencionados, que são radicais porque realmente querem uma mudança real e efetiva, esses vão aderir para o nosso movimento, vão falar, não, esses são os caras que vão fazer a revolução. Porque eles vão ver que a nossa base, ela é... Por exemplo, quando nós explicamos a base da tradição, nosso movimento não é somente católico. Então, por exemplo, eu sou cristão, tá? Mas eu me considero católico também, mas tem católico que não me considera, porque eu também
frequento o Santo Daime, eu também estudo ocultismo. Então, assim, o nosso movimento é um movimento aberto, mas ele é fechado nos nossos ideais, na nossa logística. Nós sabemos o que tem que fazer cada etapa. É por isso que tem pessoa que olha no nosso movimento e fala: esses caras não são integralistas, eles dialogam com pessoas de esquerda, eles dialogam com pessoas ocultistas. Tem gente que acha que integralismo é só católico. Esses caras não são integralistas. Mas vai estudar o que a gente está fazendo. Vai ver qual movimento tem a base que nós temos. Vai ver qual movimento tem uma proposta real e efetiva de mudar a sua vida. Não sei como é que é seu nome. Se quiser falar, pode falar. Não quiser, como é seu nome, oposição de esquerda? O meu é Gabriel, tranquilo, não tenho receio. Gabriel. Então, Sou de Gabriel, Joinville, depois Santa dá Catarina. uma olhada no homemlinear.blogspot.com, aí você vai entender mais ou menos ali quais são nossas propostas. Quem sabe, de repente, vocês Pode vai ficar até se tranquilo, identificar. eu vou dar uma olhada assim, mas só mais uma dúvida que eu tenho. E se o mundo inteiro chegar a ser integralista? A Como ideia que vai é essa. ficar? O integralismo, Não, a então, nossa ideia é essa. Mas A só proposta para é me essa. concluir, a pergunta. Se o mundo inteiro é integralista, como que fica essa questão do nacionalismo? O nacionalismo, acima de tudo, o integralismo ele começa como municipalista. Ele começa como municipalista. Tá? Então, cada município ele tem a sua característica. Mas por que a gente é contra o separatismo? Que nem o pessoal do Sul quer se separar. Porque existe algo maior do que isso, que é uma tradição, que é algo que vem mais antigo, que aí a gente vai chegar no cristianismo, a gente vai chegar no cristianismo, mas como é que é a tradição cristã para quem não é cristão? Essa pessoa parar para pensar, ela vai ver que antes de chegar o cristianismo, como que era as religiões antes, como que era a cultura dos povos antes. Então era brutal. Haviam sacrifícios não só de animais, como de pessoas, de crianças, de bebês. Era uma sociedade brutal, escravista, escravizavam, matavam, estupravam, abusavam. Eles não tinham nenhuma ética, era um povo sem ética. Então, mesmo que a pessoa não seja cristã, não acredita nessa religião, não acredita na Bíblia, vendo o cristianismo enquanto uma cultura, ele vai ver que se não tivesse o cristianismo, o que estaria acontecendo hoje? Nós ainda estaríamos... O Brasil, por exemplo, eram canibais. O Brasil, o povo aqui eram canibais. Então, se não existe o cristianismo, para chegar e mudar essa cultura e civilizar as pessoas, o mundo hoje em dia seria ainda pior, porque ainda existe tudo isso, mas seria ainda pior, porque não haveria nem alternativa, não haveria nem voz para você falar: caramba, isso é errado. Ninguém ia poder ver. Caramba, é errado você matar os europeus civilizaram os nativos que moravam aqui, é isso? Podemos ver por essa ética, mas assim, não é somente europeu, porque isso vem mais antigo. Se você vai descendo da história, nem existe europeu. Os europeus são descendentes dos indo-arianos, então eles vêm da Ásia, vêm do Oriente Médio. Então, eu entendo isso. O povo está sempre migrando. Nós vamos chegar lá no Mas, primeiro sim, Homo vem de sapiens. Portugal. A origem é Portugal. A origem não é nem os europeus. A origem do Brasil é Portugal. A origem dessa tendência civilizatória é Portugal, porque foi Portugal que salvou a Europa do Islã. Quem tinha dominado aquele... Pode falar quando? Quando a gente fala... Pessoal, eu vou fazer só mais 5 minutinhos aí, tá? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Só que primeiro vamos fazer um acordo, ó. Eu falo, todo mundo fica quieto e na minha vez eu vou ficar quieto também. Vou fazer duas ou três perguntas pro Integração do Brasil. Eu faço 2 perguntas pra tu, elaboro minha tese, faço minha pergunta, tu espera eu terminar e tu responde, fechou? Faz uma de cada vez. Faz a primeira aí e depois responda a segunda, vai. Uma de cada vez. Primeiro, tu é nacionalista, certo? Sim. Só isso não, né? Primeira pergunta. Sim. Né? Tu acredita que o Brasil é um povo? O Brasil, ele pode ser considerado um povo. Existe O Brasil povo é um brasileiro. povo. Não é que eu acredito. O Brasil é um povo. O Brasil é um povo. O Brasil vem de uma tradição. O Brasil, ele é um povo que ele não foi assim, do nada aqui vem um pessoal aqui por acaso, como é ensinado Não, por aí. ele não veio de uma Por acaso tradição, veio aqui. ele Não, o veio de pessoal várias. ensina. O pessoal Ele é veio de tão várias. nojento. O pessoal é tão nojento que ensina que o Brasil foi criado por acaso. Que o Brasil estava indo para a Índia. Olha só o que falam. Olha só a mentira que falam. Entendeu? O absurdo que falam. Esse não é o meu ponto.
Era duas perguntas. Tu é nacionalista e tu acredita que o Brasil é um povo. Ok. Primeiro, é um fato que o Brasil ele vive, entre aspas, uma constante guerra civil entre o próprio povo. Isso é um fato, é inegável. O povo do norte não se dá com o povo do sudeste, o povo do sul não se dá com o Isso é povo do uma nordeste. mentira, cara. Isso é uma mentira. Isso é uma Como mentira. que não é? Como que Isso é não uma é? mentira, Como que cara. não é? Aqui não tem guerra nenhuma. Onde você mora? Qual lugar? Qual estado Onde que você tem mora? guerra, sou de mano? São Eu moro em Paulo. Santa. Eu sou de Santa Catarina e tem muito Eu nordestino, muito eu venezuelano, disse, e aqui tá entre tudo aspas, tranquilo, meu Qual cara. estado você entre mora que tá aspas, vendo isso uma aí? Que guerra. ninguém tá vendo. Eu já Eu viajei o disse, Brasil inteiro, entre não vejo nada aspas, disso. uma Aonde tem guerra. isso daí que você tá falando? Aonde tem essa Enfim, guerra que você tá primeiro, falando? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Aonde tem isso daí? Me fala, qual lugar tá tendo isso? pra começar, tu concordou e fica quieto enquanto eu estiver falando, certo? Ah, Tu não então vai se fuder, vai pra puta que pariu, vai Pra tomar no puta que seu pariu, cu, seu tu fala arrombado. gritando. Jason, o caralho, seu merda. Tem educação pra falar na minha live, cara folgado do caralho. Nazistinha de bosta. Você não tem nem mostra a cara, seu arrombado. Tem nem coragem de mostrar o nome que vai preso, seu merda. Mas, Entendeu por que a gente tá aceitando oposição? Entendeu por que nós estamos aceitando pessoas de esquerda no nosso movimento e não aceitamos esses merdas, desses racistas de bosta, arrombado, quer ser folgado na casa do caralho. Na minha live não, seu cuzão. Na minha live não, seu arrombado. Argumento caralho, não tem argumento com você não, ô seu merda. Racista do caralho. Argumento contigo é na bala, seu bosta. Eu vou lá atrás de você. Que te denunciar, não. A gente vai atrás de você. Vão botar você na cadeia mesmo, seu merda. Lugar de racista é na cadeia, seu filho da puta. A gente não aceita racista, não, ô arrombado. Se chegar lá na Europa, lá na Alemanha, dizendo que é branco, eles não aceitam, não. Eles vão dizer que é mestiço. Não tem essa, não. É, um pau no cu. Esses são esses doentes de internet, esses povinhos de Discord. O cara é malvadão aí na internet, esses caras que matam animal. Esses caras Ó, que aqui, Aí, mano, vai se ver um lá, ele branco, gosta de traveco, se um- de CP. É um se verme. um branco olho azul chegar na Europa, eles vão dizer que não é branco, é mestiço, entendeu? Muita gente passou isso, acho que até o Fauzi. O Fauzi, pô, passa entendeu? preconceito. Se Todo um brasileiro negro passa daqui, preconceito. ó, um negro daqui, se chegar em Angola, na África, dizendo que é negro, ele vai dizer, você não é negro, você é Peraí. Ô, mestiço. Eduardo, faz o seguinte, Eduardo. Vem no meu PV e fala comigo no meu PV que a gente vai combinar isso daí. Tu aceita o seu desafio. Vai no meu PV. Se o Eduardo tá desafiando, a gente vai pegar ele. Vamos ver se a gente vai. Você vai conhecer a piada. Vem no PV aqui. Mostra quem você é aqui. Você vai ver quem que é a piada. Não é o primeiro não que desafia, não, hein? A gente derrubou a Frente Cristã. Nós derrubamos a Frente Cristã, que era um movimento que se dizia Mano, NS. quando que eu vou Tava falar, perseguindo a gente. Nós derrubamos, mandamos pra cadeia, pra Polícia Federal. Frente Cristã se fudeu na nossa mão. E quem se mete com a gente se fode, porque a gente é movimento sério, nós temos CNPJ, nós estamos de acordo com a lei. Então, assim, a gente vai falar o que a gente pode falar. E vai fazer o que a gente pode fazer. E quem se meter conosco, esteja preparado. Pá, faz sua pergunta aí, maninho, que tava querendo falar. Pode fazer. Ó, vamos subir esse nojento Eu aqui, mesmo? ó. Então, mano. Fala aí, pergunta. Eu quero falar com a DM da live que eu não vou ser desrespeitoso, não, tá ligado? Tipo assim, mano, é que eu vi muitas pessoas integralistas que há pouco tempo era nazista, que tava fazendo parte de uma trend. Pode falar, o trend. Que tava fazendo parte de uma trend meio racista. Meio racista é foda. Muito racista há um tempo atrás. Uma trend Never Mix. Aquela lá de neonazista que tava fazendo. Aí tinha uma rapaziada integralista também fazendo essa porra. Tá ligado? Isso daí não é Aí eu integralista de verdade. Isso daí não é integralista de verdade. Então, assim, tem um pessoal que às vezes conhece o NS e se torna integralista depois. E aí ele vê que, pô, eu tava errado. Tem cara que, tipo, nem é branco e quer achar que pode ser racista, entendeu? São pessoas doentes, cara. São pessoas doentes. No caso, você falou sobre os indígenas, né? Que vocês têm uma visão sobre os indígenas, né? É isso, né? Todo povo, seja os indígenas, todos os povos aqui originários da América, seja os incas, seja os Mas como que astecas. você fala que, por exemplo, na sua fala anterior você falou que eles eram antiéticos, eles não tinham ética. Todos esses povos, em algum momento, eles esperavam a vinda de um Messias que fosse encerrar com aquelas atividades que eles faziam. Por exemplo, os incas esperavam o Viracocha.
Viracocha ia vir e ia acabar com aqueles sacrifícios que eles faziam. Os incas eram os que menos faziam sacrifícios. Os astecas faziam aqueles sacrifícios pesados, eles esperavam Questolá, que ia vir encerrar com aquilo. Os maias esperavam Kukulcã. Aí, se você for para a África, que também haviam aqueles trabalhos, nas religiões africanas, eles esperavam Oxaguiã. Oxaguiã também vinha para encerrar com tudo aquilo que se torna Oxalá, que é Cristo. Se você vai vendo cada povo, todos os povos que praticavam esse tipo de religião com sacrifícios esperavam a vinda de um Messias para encerrar com tudo isso. Então, por exemplo, quando chega aqui os portugueses, os tupis podiam vir matar todo mundo. Por que eles não fizeram isso? Porque eles já estavam esperando. Por que quando os espanhóis chegaram no México, os astecas matavam todo mundo? Por que eles não mataram? Porque eles já estavam esperando. Por que os incas tinham um império gigantesco? Por que eles não acabaram? Foram poucas pessoas que foram lá, foram poucos espanhóis que foram lá e conseguiram tomar o império. Por que eles conseguiram? Mas onde que tá todo esse povo, mano? Me diz aí, onde é que tá todo esse povo? Que povo? Qual deles? Os incas, os maias, os nativos aqui do Brasil? Todos aqui. Estão todos aqui. Todos estão aqui. Todos continuam. Estão todos aqui. E somos nós, inclusive. Inclusive somos nós. Os incas somos nós. Mano. Eu sou descendente de italiano e alemão, mano. Você é somente descendente de italiano e de alemão. Só existe isso no seu sangue. Tem certeza que só existe isso no seu sangue? De europeu, sim, porque a miscigenação foi grande aqui no Brasil, né? Mas é isso. A minha ancestralidade, a família da minha mãe e do meu pai, eles vieram da Europa. E além disso, existe uma questão também do território, que é o que eu estava explicando, que tá a questão, é a tradição e o sangue. Então, por exemplo, se você muda para cá, o seu sangue já é misturado, que já são dois povos diferentes da Europa. Então, se você for para lá, você já não é. Isso já é brasileiro. Já é brasileiro. Porque você não é nenhum nem outro. Mesmo sendo povos mas na minha família, na família do meu pai e da minha mãe não tem traços indígenas, entende? Mas independente disso, não é miscigenação, independente disso, já é uma mistura. E a tradição nossa, podia não ter nenhum. A pessoa pode chegar aqui hoje da Europa e se tornar brasileiro, entender a tradição e seguir. Porque o nosso povo não é povo de sangue, é tradição, ou seja, se a pessoa vem pra cá, por exemplo, e se naturaliza brasileiro. É aí que eu queria chegar. Por exemplo, se vir um casal lá de Portugal agora, né, vieram lá de Portugal, vieram morar no Brasil, e eles acabam tendo um filho aqui no Brasil. Esse filho, ele vai ser brasileiro, porque ele nasceu em solo brasileiro, certo? Até aí concorda comigo, né? Sim, mas o que eu quero dizer é que o cara não precisa nem nascer no Brasil. Ele não precisa nem ter filho. Não é ele justo pode vir pra cá e se naturalizar brasileiro e se torna brasileiro. Não precisa nem nascer aqui. Essa criança que se tornou brasileira e nasceu aqui no Brasil, mas os pais vieram de Portugal, não é justo falar que ela foi miscigenada aqui no Brasil. Mas os pais, eles são um processo de miscigenação. Presta atenção. Também não, porque os pais deles não nasceram aqui no Brasil. É isso que eu tô te falando. Se os pais não nasceram aqui, mas se naturalizaram brasileiros, eles se tornam brasileiros. E o Brasil é uma tradição. Deixa eu só responder esse cara aqui, ó. Brasileiro não é um conceito ambíguo. Brasileiro é um conceito ambíguo para quem ignora as nossas tradições. Então, se você quer saber quais são as tradições do Brasil, você acessa homemlinear.blogspot.com. Pessoal, eu vou encerrar. Alguém tem mais alguma consideração para fazer? Eu vou encerrar a live. É isso, valeu aí. Outra hora eu subo aí pra tirar mais umas dúvidas. Valeu. A gente tem também um grupo no Zap. Eu achei interessante essa ideia que você trouxe de que essas culturas tiveram o seu Messias e estavam esperando o seu Messias. Eu gostaria de adquirir um pouco desse conhecimento. Aonde que eu busco? Entra no Telegram, tem um canal que chama Segredos do Integralismo. Segredos Integralismo. Eu acho que tá Segredos Integralismo. Entra lá que tem vários áudios lá. E tem áudio sobre esse assunto aí, tá específico. Cada áudio tem título, aí você procura os títulos do áudio. Vou mandar uma mensagem pro Jihad aí, então. É isso, Jihad? Eu vou dar um salve aí. Pode dar um salve aí que eu te mando o canal. Mano, é o seguinte, todo mundo espera Jesus Cristo, todo mundo esperou Jesus Cristo no final de tudo, entendeu? Tudo é voltado, vai de Cristo e volta pra Cristo, entendeu? Vai de Cristo e volta pra Cristo. Mano, eu queria falar outra coisa também. Eu falei É isso aí, valeu, rapaziada. Depois dá um salve aí. Valeu, tamo junto, Anauê. Mais alguém aí que dá o seu salve? O fascismo, o integralismo, ele vai se moldando para adaptar a chamar a atenção de jovens, da juventude no geral, tá ligado? Tipo assim, a gente mudou, a gente não é mais homofóbico nem racista. Tipo assim,
tem algumas células que, de Portugal principalmente, que se diz antirracista, tá ligado? Só que todo mundo sabe que eles são racistas. Eles só fazem Não, isso pra chamar o atenção nosso de movimento é o que você tá vendo. Integralismo somos nós, não é o que falam por aí. Integralismo Falar nunca foi que é racista, integralista, qualquer um fala. Mas quem faz parte do integralismo é quem está no movimento Integração do Brasil. Então, quem fala por aí não vale nada. O que falar que é integralista, quem tem boca fala o que quiser. No nosso movimento não são aceitos racistas, como você bem observou aqui nessa live, né? tá ligado? Aí, tipo assim, o integralismo, você disse, eu não sei se você disse ou se eu entendi errado, você disse que apoia LGBT, tipo assim, o integralismo hoje em dia Não que nós apoiamos discrimina LGBT. Nós permitimos que participe um membro LGBT que se identifique com as nossas propostas, mas nós não apoiamos, nós não somos a favor da apologia do LGBT. Mas nós, se um membro LGBT se identifica com as nossas propostas e quer participar do nosso movimento, será bem-vindo. Aí também. Entendi. Tipo assim, eu só tô falando umas coisas assim, só tô tirando dúvida mesmo, tá ligado? Porque Tá. eu me considero. Mano, eu sou meio esquerda trabalhista, tá ligado? Dá uma olhada no nosso blog, da conversa com o esquerda Gerard aí radical, no era da PV, esquerda tá? radical, comunismo Eu vou na encerrar. Dudu Tá Madeira. ligado? Depois quero falar Tranquilo. contigo aí da nossa banda. Eu tô doido Banda pra do falar contigo movimento. também. Inclusive, eu já fiz uma produção em cima daquela guia que tu me mandou. Ah, então, a gente vai conversar. Então, daqui a pouco eu tô falando contigo no PV. Salve, Certo. Abadon. Manda um salve aí, Abadon. Eu vou encerrar. Já mano. Salve aí, rapaziada. Nauê a todos aí. Espero que vocês tenham entendido mais um pouco sobre o integralismo. Esse é o real integralismo. Não tem outro. Nós somos os reais. Não tem o que fazer. Anauê, pessoal. Anauê, pessoal. Abadão. Anauê. Anauê. Anauê, maninho. Anauê, gente. Anauê.